Tendinite calcária. Definição disso é acúmulo de cristais de cálcio nos tendões. Isso pode acontecer em diferentes locais do corpo, mas o mais comum, disparado, é no ombro, especificamente nos tendões do manguito rotador e ainda o mais comum deles no supraespinhoso. Vamos entender isso aqui por meio da anatomia. A gente sabe que processos inflamatórios, a gente viu na miosite ossificante, por exemplo, que tende a haver calcificação. Um outro exemplo nas artérias, o processo de inflamação dos vasos sanguíneos, acontecem microcalcificações. E nesse caso aqui, uma inflamação dos tendões do manguito parece que vai gerar, não se sabe ainda o mecanismo exato, mas a teoria mais aceita é a seguinte: a inflamação nessa região vai gerar um problema de dano mecânico e também baixo suprimento vascular. Inclusive tem a área crítica de Codman, na região aqui do supraespinhoso, que é o local mais comum, que está associado com a síndrome do impacto do ombro, que a gente tem uma aula só disso, que o tendão ele fica entre dois ossos, né, entre o acrômio e o tubérculo maior, e fica pinçando no espaço subacromial, e essa área ela tem menos sangue já. Então o processo, aqui está ela, o processo todo, basicamente, a gente tem essa agressão que vai gerar essa calcificação. O tendão, ele vai virar, do tecido tendinoso, ele vai virar uma fibrocartilagem e aquilo ali vai calcificar, vai ter deposição de cálcio e além disso, também as estruturas no entorno ali, como a bursa, pode ficar inflamada junto com essa condição. Isso calcifica. No primeira parte que está calcificando, geralmente não se tem muita dor, que é essa fase de pré-calcificação, que vai tendo uma metaplasia, vai virando essa fibrocartilagem aqui no tendão, e aí entra na fase calcificada, dessa e que é dividida ainda em 3 fases. Basicamente, aquilo vai começar a endurecer, vai virar tipo uma pasta de dente, aquele cálcio, e aí vai começando a ficar duro, e depois ainda pode ser reabsorvido, só que pode demorar anos para acontecer isso. E esse cálcio ele pode ir para dentro da bursa, pode ir ficar embaixo da bursa, depende do local mais inflamado. Aqui a gente consegue ver nas imagens, ó. Tem mais de um lugar até, mas o mais comum é no tendão do supraespinhoso por causa dessa anatomia, do impacto subacromial, que é a principal causa de dor no ombro. Inclusive a clínica disso aqui, ela é muito semelhante à síndrome do impacto do ombro. Então, aqueles testes semiológicos do impacto do ombro, o teste de Hawkins, Kennedy, o teste de Neer, a palpação ali, o teste de Job também, que não está descrito aqui pelo Netter Collection, mas tudo isso que estressar o supraespinhoso, que vai estar com essa calcificação, e diminuir aquele espaço que vai estar inflamado aqui, pode gerar sintomatologia. Inclusive, olha só, no próprio impacto externo, que é um dos tipos de impacto subacromial, tem no processo ó, que pode ter calcificação, aqui isso aqui é uma imagem do netterzinho de ortopedia, que nem cita essa patologia aqui, mas ele cita indiretamente que pode calcificar durante... Isso aí geralmente acontece em mulheres já dos 30 aos 60 anos, mais comum em atletas mais velhos. E além disso, uma coisa muito importante é que na fase inicial, ele quando está começando a calcificar e infiltrar com cálcio, ele endurece, pode eventualmente ter sinais que se assemelham a uma infecção. Então, muita vermelhidão, muitos sinais inflamatórios podem acontecer ali e confundir com a infecção dessas fases da patologia. O diagnóstico, o melhor exame, se tem cálcio calcificado ali, a gente tem osso, é o raio-x. Porém, em determinada fase, ainda quando está se formando aquela metaplasia, pode ser que não apareça. E aí pode-se usar a ultrassonografia para ver de uma maneira que daí, claro, é examinador dependente, mas é boa para avaliar a evolução da patologia, bem como as estruturas no entorno, como a bursa
e sinais inflamatórios ali naquela região. Então, é bom para te fazer o acompanhamento dessa condição e procedimentos também, como a gente vai ver, para diminuir a sintomatologia, vão utilizar ultrassonografia. A ressonância não tem um papel muito grande aqui, mas ela seria útil para a gente ver se tem uma ruptura dos tendões do manguito já. E aí, como é que se trata isso? Via de regra, tratamento conservador, olha aqui, ó, 60 a 70% vão ter resolução dos sintomas em 6 meses. Então, descanso, anti-inflamatórios não esteroidais, fisioterapia, alongamento e, eventualmente, injeções de corticosteroide, que é usado, mas controverso. Isso se faz com auxílio de ultrassonografia. Aqui são alguns fatores que vão indicar a tendência à falha, por exemplo, indica um pior prognóstico, quando é bilateral, muito cálcio em determinadas regiões ali do espaço subacromial. Também pode-se tentar, além daquilo ali, ondas de choque extracorpórea. Além disso, indo mais além, aí um pouquinho mais invasivo, tentar se fazer essa punção, uma barbotagem, então com auxílio de ultrassom, se drenar isso aqui. Olha que parece uma pasta de dente que sai, dependendo da fase da patologia. E aí se pode fazer com uma agulha só, simplesmente fazer essa barbotagem, ou pode tentar uma lavagem também, aqui descrito, e aí nesse caso se faz duas, um se injeta um líquido e no outro se faz a sucção. E se não tiver resolução, pode, eventualmente muito raro, ser necessário um procedimento mais invasivo, como uma artroscopia para remover mesmo esses depósitos de cálcio. Aqui a gente vê numa vista artroscópica. Se tiver falha no tratamento, progressão de sintomas, muito prejuízo das atividades. E aí, além disso, pode, de tão grande às vezes que é o pedaço que se tira nesse tratamento artroscópico, pode ser necessário fazer um reparo do manguito ali, porque tu tira um grande pedaço de osso e aí tu tem que costurar aquilo ali para não ficar com esse manguito insuficiente. E aí, claro, quando maior o procedimento, né, tem algumas complicações que podem acontecer por fazer uma cirurgia artroscópica. Entre elas é a rigidez do ombro, e é inclusive citado nas questões, lá das 1000 questões da prova de título, que pode acontecer capsulite adesiva quando tem persistência da dor mesmo depois que reabsorve a calcificação. Então a gente vê aqui as adesões na cápsula. Tem uma aula só de frozen shoulder aqui no curso e uma aula bônus ainda com o Dr. Lima, médico ortopedista brasileiro lá nos Estados Unidos, falando de frozen shoulder. Então pode acontecer isso, agredir a membrana sinovial e causar essas adesões aqui em casos que teve, então, ó, reabsorveu já todo o osso, que é a tendência disso aqui, só que pode levar anos para a gente chegar nessa última fase aqui, onde reabsorve todo aquele osso, o corpo tira aquilo ali e volta a ser um tendão normal. Ainda não se sabe exatamente o mecanismo, mas se sabe que isso aí está associado com o ambiente inflamatório, e o mais comum é no ombro, especialmente no supraespinhoso, porque é a anatomia mais acometida ali nessa síndrome do impacto do ombro. Então a mensagem dessa aula seria: se tiver um paciente com síndrome do impacto do ombro, deve-se pensar que eventualmente ele pode estar também com essa situação concomitante, especialmente se for uma paciente do sexo feminino, já um atleta mais velho aí, dos 30 ou 40, conforme a literatura, até uns 60 anos pode ter essa calcificação aqui, daí necessidade de procedimentos extra, como eventualmente essa barbotagem com uso de ultrassom para tirar um pouquinho desse osso que está ali incomodando.